A paz do Senhor, meus irmãos. Você já deu um abraço nessa pessoa que está do teu lado? Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes com Jesus, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Como é bom quando nós nos reunimos no nome do Senhor, amém? Quão grato nós somos pelo fôlego da vida. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Lucas 5, versículo de número 1. Glória a Deus. O apóstolo disse que eu podia ministrar 2 horas hoje direto. Mentira, irmãos, não falou nada disso não. Falou nada disso não, meus irmãos. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lado, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que haviam feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Você pode aplaudir o Senhor pela mensagem? Essa história ela é famosa porque ela trata da pesca milagrosa, aquela noite que Pedro não pegou nada e de repente ele pegou tudo, que ele nunca tinha pego na vida. E o texto é interessante porque eu já vi muito pregador ensinar que essa é a primeira vez que Jesus, ou que Pedro sabe quem é Jesus, ou entende quem é Jesus. Mas lendo a Bíblia, em Lucas capítulo de número 4, nós entendemos que a própria sogra de Pedro já havia sido curada pelo próprio Cristo. Pedro está pescando no lago de Genezaré. Genezaré é um centro de atividades, e ali os pescadores se reúnem para pescar, porque ali é um sustento daquelas pessoas. Genezaré é o lugar propício para isso. A localização está no norte de Israel, e eles estão a 200 metros acima do nível do mar, e é um lugar bom para isso, para a prática da pesca. Então é interessante
a prática da pesca nesse ambiente. Quando Jesus entra em Lucas capítulo de número 5, ele está anunciando não apenas um milagre, mas ele está anunciando agora um processo para um chamado. Então não é sobre o milagre que Jesus vai fazer, mas é sobre quem Jesus vai chamar através deste milagre. Então agora Pedro vai entender que da parte de Jesus chegou um tempo de salvação. E toda vez que chega um tempo de salvação, na Bíblia, também chega um tempo de chamado. Ao encontrar esses pescadores, a Bíblia vai dizer que Jesus os encontra lavando as suas redes. Lavar as redes é um significado de que o dia acabou, de que eu posso ir para minha casa, de que está encerrado o meu dia de trabalho. Eu lavo as minhas redes porque a parte final do processo de pesca de todo pescador é lavar as redes. Eu trabalhei à noite, então eu desço do barco, vou para a terra firme e em terra firme eu lavo as minhas redes. Esses homens estão vindo de uma noite de pesca onde eles não pegaram absolutamente nada. Eles estão encerrando um serviço sem resultado. Eles estão voltando para casa de mãos vazias. Lavar as redes é o processo que indica que acabou. E eles estão encerrando esse processo sem o peixe que deveria estar na rede. Eles estão indo para casa nesse momento sem nada. Sem absolutamente nada. Eles vão para casa entendendo que o dia foi perdido depois de uma noite inteira. Agora imagine, quão angustiante, quão aflito devia estar o coração de Pedro, neste momento aqui. Ele é pescador, o que ele sabe é colocar peixe dentro da rede, o que ele conhece é de peixe, é de mar, é de lago, ele sabe como trabalhar ali dentro, ele sabe qual é o resultado. Ainda que todos os dias ele fosse para o mar, todos os dias teriam peixes em sua rede, ainda que um dia tivesse pouco, ou ainda que no outro dia tivesse muito, o fato é que todos os dias ia ter peixe na rede de Pedro. Só que agora ele está lavando as redes, e os cestos que deveriam ter peixes ao lado das redes que estão sendo lavadas, estão vazios. Ele está voltando para casa, sem o resultado do trabalho. Pedro nos ensina a importância do processo estabelecido no Senhor. Porque lançar a rede dentro de uma das aplicações pode ser pregar. O peixe é a alma. E pode ser que eu lance a rede para o mar e não venha nenhum peixe. E quando não vem peixe, normalmente vem lodo, vem detrito, vem sujeira, então a rede precisa ser lavada do mesmo jeito. Tem dia que nós lançaremos a rede e não vai vir ninguém. E o que nós devemos fazer? Lavar as redes. Como que um crente lava a rede, pastor? Eu lancei a rede e não veio nada. Como que eu lavo a minha rede? Eu volto para o meu quarto de oração. Eu volto para as escrituras. Mas não deu certo, mas eu vou lavar minhas redes. Mas está difícil, mas eu vou lavar as minhas redes. O processo é o mesmo, independente se tem peixe ou se não tem. Eu preciso lavar as minhas redes. Essa semana nós estávamos acompanhando uma moça de 27 anos que lutava contra um câncer no seu ovário, que como uma metástase espalhou para o seu fígado. Nós visitamos aquela moça naquele leito, oramos por ela, com muita fé que o Senhor ia reverter o caso. E agora à tarde nós recebemos a notícia, ela descansou. Pastor, você orou, você pediu ao Senhor, e não aconteceu, e o que você vai fazer? Eu vou lavar as minhas redes.
Eu vou me manter crendo que nem sempre o Senhor cura para nós. Às vezes o Senhor quer curar para Ele. Lavar as redes é entender que ainda que doa, o processo precisa ser mantido. Porque se você não lavar as redes depois de uma noite de pesca bem ou mal sucedida, as sujeiras vão ficar dentro da rede. Você precisa lavar a rede para aquilo que você vai lançar no dia seguinte estar limpo, estar santificado pela palavra de Deus. Como Pedro voltaria para casa sem as suas redes, ou sem os seus cestos cheios de peixe? O estado que Jesus encontra esse homem não deve ter sido dos melhores. Pelo temperamento que a Bíblia nos mostra, Pedro devia estar bravo, devia estar atritado, devia estar angustiado, porque aquele é o trabalho dele, é aquilo que leva o sustento para dentro da casa dele, mas está vazio. Já se sentiu vazio? Já se sentiu exatamente assim? A rede precisa ser lavada, requer esforço. Entrar dentro do quarto, fechar a porta, depois de Deus não ter respondido do jeito que a gente queria, depois de Deus não ter feito do jeito que eu imaginei, mas eu gastei tempo em oração, eu jejuei, eu preguei, eu tive fé, e de repente não aconteceu do jeito que eu pensei que aconteceria. Tem que lavar as redes. Está doendo, mas o processo precisa ser mantido. O caminho precisa ser seguido. Amanhã é um novo dia para a rede ser lançada de novo. Jesus vai encontrar esses homens nessa condição. Um dos barcos vai ser solicitado por Jesus para que ele entre dentro do barco e comece a ensinar. O barco é afastado um pouco do mar, um pouco da terra, perdão, e agora ele vai ensinar do barco. O Jesus que estava fora, com as redes sendo lavadas, entrou do lado de dentro do barco. Ele está do lado de dentro do barco e ele vai ensinar, e logo depois de ensinar, aquele homem que estava cansado, aquele homem que estava desgastado, sobrecarregado de uma noite infrutífera da sua pesca, vai ouvir de Jesus uma frase, que eu não sei como você lê o texto, mas para mim é confrontante. Jesus vai olhar para aquele homem e vai falar: veleja para o profundo, e lança a rede. Mas o dia estava acabado, já era o fim do dia. Eu vou voltar lá para dentro de novo, porque o Senhor está dizendo para eu voltar, mesmo depois de eu ter gasto tempo aqui lavando as redes para retornar para minha casa. Vai. A palavra profundo vem do grego batis. Batis pode ser tanto o profundo a nível de mar, como o profundo a nível do conhecimento e da sabedoria. Romanos capítulo 11, versículo de número 33, vai falar das riquezas, das profundas riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Dentro do texto nós podemos entender que é como se Jesus dissesse: veleje para o profundo, porque no raso você não é capaz de me conhecer. Vocês estão aqui? Veleje para o profundo, porque enquanto você estiver apenas aqui, você não vai saber o que eu posso operar na tua vida. Tem gente que não conhece a Jesus no íntimo, porque não está disposto a velejar para o profundo depois de uma noite infrutífera. Tem gente que não sabe quão grandes são os sinais, as obras, as maravilhas de Jesus, porque depois de lavar a rede, não quer voltar para dentro do mar, só quer recolher e ir embora. Vai com a dor, mas vai embora. E de repente, esse homem vai entender que não dá para conhecer a Jesus no raso. É como se Jesus olhasse para Pedro e falasse: um pouquinho mais para dentro, vai só mais um pouquinho para dentro,
para você saber o que eu posso operar na tua vida? Essa noite eu creio que Deus me trouxe aqui para te dizer, se você insistir mais um pouquinho, se você investir mais um pouquinho de oração, se você investir mais uns dias de jejum, se você investir mais uns dias de leitura bíblica, irmão, você vai conhecer a Jesus de uma forma que você nunca conheceu antes. Você vai ver Jesus operar grandes coisas de uma maneira que você nunca entendeu, mas você precisa ir só um pouquinho mais profundo. Só um pouquinho. Nós temos no processo comunicacional, o falante e o ouvinte. O tempo de resposta varia da atenção de quem ouve. Ou você tem a resposta de bate-pronto, ou você tem aquela resposta que vai passar pelo seu cérebro, você vai filtrar até responder. Quando eu olho para o texto de Lucas capítulo de número 5, e eu olho para o versículo de número 5, eu não consigo ver um Pedro que respondeu de bate-pronto. Eu consigo olhar para o texto e ver um Pedro confrontado, amargurado. Um Pedro que, ainda que tivesse atento aos ensinamentos de Jesus há poucos minutos atrás, ele não está confiante, plenamente confiante de que aquilo pode ser um momento ideal da parte de Deus para acontecer alguma coisa. Precisa entrar dentro do mar para conhecer mais a Jesus. Precisa ir um pouquinho mais perto. Só que o que intriga Pedro é que Jesus está fazendo um convite para ele voltar para o cenário que deu errado. Voltar para o lugar que não deu certo. Trazendo para os nossos dias, o convite é voltar para o lugar da onde ele saiu humilhado. Você já foi humilhado por alguém? Já foi destratado por alguém? Já foi rebaixado por alguém? Deus está mandando Pedro voltar para lá. Deus está mandando Pedro voltar para o cenário que deixou ele daquele jeito que ele estava. Amargurado, cansado, desgastado, sem resultado. Deus está mandando Pedro voltar lá. Só que tem um detalhe. Uma coisa é eu fazer as coisas no nível daquilo que eu conheço, ou como eu sei fazer. Outra coisa é eu fazer debaixo de uma ordem de Jesus. Porque pela minha carne eu não quero voltar para o lugar naquele dia que deu errado. Eu não quero voltar para o lugar que eu fui humilhado. Eu não quero ligar para a pessoa que me rebaixou. Eu não quero falar com aquela pessoa que me humilhou naquele dia. Eu não quero fazer isso. Mas quando Jesus manda, Ele garante. E a frase diz: lança a rede para o profundo, para um arrastão. Jesus não disse, volta para o mar para pegar um peixinho ou outro. Jesus disse, lança a rede de novo para um arrastão. Debaixo da ordem de Jesus, tem resultado, tem fruto. Debaixo da ordem de Jesus, promessas se cumprem, milagres acontecem. Debaixo da ordem de Jesus, não é na força do meu braço, é na vontade dEle. É diferente. A alma não vai querer, a carne não vai querer ir para aquele lugar que deu errado, a carne não vai querer voltar para o cenário que tudo foi destruído, mas Jesus mandou. É um Pedro entregue a Jesus sem nem segui-lo. Apenas depois de um ensinamento, é um Pedro que está entregue à vontade de Cristo. O sobre a tua palavra lançarei a rede, igual tem pregador que ensina, não confronto de Pedro. Pedro não está respondendo a Jesus. Pedro está reconhecendo que tem alguém melhor do que ele, para ordená-lo. E aí tem gente que vai dizer o seguinte, ele está
confrontando a Cristo, de maneira alguma. Ele é o homem cujo Cristo estava dentro do barco há poucos minutos atrás, ensinando. Ele é um homem cujo a sogra já havia sido curada. De maneira alguma ele está confrontando. O problema aqui está no dia. Porque se pesca à noite. À noite é o horário que pescador gosta de lançar rede. Porque estudando um pouco de pesca, eu não sou pescador, tá, irmão? O chat GPT ensina e o Google também, algumas coisinhas. A pesca noturna é mais propícia para um resultado efetivo, porque o peixe está mais ativo à noite. A chance dele vir para a beira do mar é maior, principalmente se o peixe for predador. Só que agora não é mais noite, agora é dia. Não está mais dentro do horário costumeiro. Então lançar a rede pode intrigar Pedro, sim. Porque ele é o pescador e ele sabe que a chance do resultado ser maior é à noite, não é de dia. Só que Jesus vai mandar ele voltar para lá de dia. E aí Pedro, lá no profundo, onde ele vai conhecer Jesus de verdade, ele vai aprender uma lição importantíssima. Ele vai aprender que Jesus não precisa da melhor hora do dia para fazer dar certo. Que Jesus não precisa do tempo mais propício para fazer dar certo. Ele vai entender que Jesus não precisa do cenário ideal para fazer dar certo. Ele vai entender que Jesus não precisa do melhor solo para fazer dar certo. Basta ele lançar uma palavra. Ele vai entender o que os discípulos vão dizer naquele barco. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele vai entender o que João capítulo 1, versículo de número 3 nos ensina: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai entender que o Criador do mar sabe mais de mar que um pescador. Ele vai entender que o Criador da terra sabe muito mais de como pegar peixe do que ele. Quem disse que Jesus precisa do diagnóstico do médico para poder mudar a sentença? Quem disse que Jesus precisa da opinião do homem para mudar um cenário? Quem disse que Jesus precisa do remédio controlado para curar uma depressão? Uma palavra muda a história. Uma palavra muda o cenário. Uma palavra descortina os olhos de quem precisa ouvir. Pedro entendeu o processo. Estou no raso, preciso ir mais fundo. Lá no fundo, sabe o que ele vai mostrar? O sobrenatural dele. Quer andar no raso? Se acostuma com o natural. Quer ir mais um pouquinho mais fundo? Se acostuma com o sobrenatural. Você começa a ter sonho profético, começa a ser batizado com dom de línguas, começa a andar com fogo, as suas mãos começam a curar, porque você é bom? Não, porque ele é digno. Esse homem olha para Jesus, cumpre a ordem que Jesus dá e retorna. É muito peixe agora dentro da rede. A rede se rompe. Ele nunca tinha pego peixe a ponto da rede se romper. A rede que ele estava lavando lá no começo do capítulo está rompida. Ele precisa chamar amigos. Porque quem conhece Jesus não deixa Jesus em segredo. Quem conhece Jesus não guarda Jesus num potinho. Quer dividir o sobrenatural que recebeu. Quer dividir aquilo que o Senhor colocou na rede. Então ele grita: vem! É como se Pedro dissesse: tem peixe para todo mundo. Entra aqui e pega um pouquinho e vamos para a beira do mar de novo. E aí ele vai chegar lá na beira do mar e a primeira reação dele é olhar para Jesus, se ajoelhar e falar: se afasta, eu sou pecador, o Senhor não tem nada a ver comigo, sai.
Você percebe? Diante de um encontro com Deus, a natureza pecaminosa, ela é tão extravasada, que a gente quer pôr ela para fora. Porque diante do encontro com Jesus, a gente não consegue ficar do mesmo jeito. Diante de um encontro com Jesus, não tem véu, não tem máscara. Sabe uma coisa que eu mais gosto na oração do Pai Nosso? É que a oração do Pai Nosso não fala de um Jesus que vê, de um pai que vê, de um pai que ouve, perdão. Fala de um pai que vê. Mas eu estou orando. Se eu estou orando, Deus não devia ouvir? Mas Deus está vendo. Porque não dá para entrar em intimidade com máscara. Não dá para mentir na oração. Pode até mentir para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu parente, mas na oração, Jesus está vendo. Então o que resta para Pedro diante dessa situação? Dobrar o joelho. E para quem diz que Jesus não recebe adoração, tem um joelho dobrado lá. Reconhecendo que tem alguém maior do que ele, que sabe mais do que ele, que pode mais do que ele, que entende mais do que ele. Ah, irmão, se você diz que encontrou com Jesus e permaneceu do mesmo jeito, eu acho que você não encontrou com Jesus. Eu acho que o Jesus que muda a história ainda não foi apresentado a você. É impossível ter um encontro com Cristo e permanecer na velha criatura. É impossível ter um encontro com Cristo e seguir da mesma forma. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós queremos que Jesus se afaste. Com medo dessa doença chamada pecado pegar em Cristo. Você já percebeu que quando a gente peca, a gente tem vergonha de Deus? Já percebeu que quando você cai em pecado, você tem vergonha de Deus, a ponto de não conseguir orar, a ponto de não conseguir ler a Bíblia? Porque o que está diante de nós é a imagem de alguém santo. E diante de alguém santo, toda a podridão que está dentro de mim vai ter que ser colocada para fora. Então, já que é difícil pôr para fora, porque o processo curador é muito intenso, é melhor se afastar. Só que Jesus olha para o doente, não para Jesus ficar doente, mas para o doente ficar sarado. É por isso que Jesus não se afasta ainda que Pedro peça. Porque Jesus não está só disposto a curar, Jesus está disposto a chamar. E aí você pensa, mas eu tenho um monte de defeitos, mas Deus te chamou com seus defeitos. Mas eu tenho um monte de problema, mas Deus te chamou com os teus problemas. Mas eu sou pecador, mas Deus te chamou no seu estado de pecador. Ele não vai te deixar assim se você encontrar com Ele. Tentar afastar Jesus não é a resposta. Você tem chamado. Tentar fugir de Jesus porque cometeu um errinho, um deslize, alguma coisa, vai e confessa. A mão de quem você se ajoelhou continua estendida, pronto para te levantar. Não é sobre o milagre. Tanto não é sobre o milagre que esse homem, ele, depois de reconhecer quem Jesus é, esse homem ele vai ouvir algo de Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não temas. De agora em diante você vai pescar homens. Veja o que Pedro estava disposto a ver. Pedro não tem o poder do Espírito Santo na vida dele. Ainda não. Pedro não é um homem dotado de dom de cura. Ainda não é um homem que ressuscita o povo. Ainda não é. Mas Jesus dá para ele uma amostra daquilo que ele vai viver. E o que ele vai viver? Ele vai pescar homens.
O mar não é mais o mar, é o mundo. O peixe já não é mais o animal peixe, agora são vidas. A rede já não é mais uma rede para segurar peixe, agora é a palavra. De alguma forma, Deus descortina os olhos de Pedro e dá uma experiência para ele, como se ele dissesse: sem mim, nada podeis fazer. Se você não entender que se você for comigo, na sua rede sempre vai ter almas, não vai dar certo, Pedro. O milagre é tão grande, que esse homem ajoelhado, reconhecendo o seu estado de pecador, ele vai olhar para Jesus, e Jesus vai fazer esse convite para ele, e o texto não diz que ele hesitou, o texto não diz que ele se perguntou se ele deveria, o texto diz que ele abandonou tudo e seguiu. O texto não diz que ele pegou um peixinho ou outro para levar para casa. O texto não diz que ele perguntou se podia encher pelo menos uns 2 cestos para voltar para casa. O texto diz que ele abandonou tudo e seguiu. Já não é mais sobre peixe, é sobre quem mandou eu lançar a rede. O peixe já está em segundo plano. Eu vivi o milagre, e glória a Deus pelo milagre, mas mais importante que o milagre é a presença de quem mandou eu lançar a rede. Ele entendeu, é mais rico quem ordenou eu voltar para o mar, é mais rico quem me levou para o profundo. O peixe, deixe o peixe para lá, eu quero andar com esse homem. Deixa o peixe para lá. Às vezes nós oramos pedindo tantas coisas para o Senhor. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor trabalha nisso, Senhor trabalha naquilo, e Deus dá. E aí Deus dá e nós ficamos tão apegados naquilo que Deus deu, que de repente a glória do Senhor foi embora. E eu só fiquei com o milagre abraçadinho nele. Mais importante que o milagre é a presença de Deus. Deus pode operar milagres? Pode, e me deixa ser boca de Deus, Ele vai. Muitos, infinitos. Mas Ele ainda é mais importante do que o milagre, viu? Quando Deus fizer um milagre, não esqueça de colocar em primeiro lugar quem operou. Quando nós estamos com Cristo, o bem, o peixe, ele perde o significado. Esse homem está sendo chamado para um lugar que ele não sabe, para uma rotina que ele não conhece, para um trabalho que ele não entende. Mas sabe o que vai acontecer com esse homem aqui? Em Atos capítulo de número 2, ele vai pregar, cheio do Espírito Santo. Eles vão estar reunidos num cenáculo, e vão ser vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ele vai se levantar, e ele vai pregar uma mensagem tão poderosa, que 3.000 almas vão aceitar o Senhor. O que é peixe? Perto de quem mandou lançar a rede. Se coloca de pé em nome de Jesus.